Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos, nesse dia, e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu, e mesmo quando falava de maneira geral com todos, fixava especialmente os olhos nos discípulos. E continua, sobre os seus discípulos. Para que quem ouve a palavra com atenção sincera receba mais graça interior e mais luz. Ou seja, bem-aventurados aqueles que castigam o seu corpo e o reduzem à escravidão, que na fome e na sede se entregam ao ministério da palavra, porque desfrutarão da abundância das alegrias celestiais. O Senhor claramente nos torna conscientes de que não devemos considerar ninguém como bom. Mas devemos ver que ele busca constantemente avançar no caminho da perfeição, cuja perfeição não pode ser alcançada nesta vida, mas na próxima, como diz o salmista: ficarei satisfeito quando vir a tua glória. Salmo 16. A partir daqui ele continua: pois vocês ficarão fartos. Bem-aventurado aquele que, pelas riquezas da herança celestial, pelo pão da vida eterna, pela esperança das alegrias celestiais, deseja sofrer as lágrimas, a fome e a pobreza, e ainda mais bem-aventurado aquele que não tem medo de guardar estas virtudes no meio da adversidade. Portanto, se disse: você será abençoado quando os homens te odiarem. Embora os homens odeiem com um coração mau, eles não podem prejudicar aquele que é amado por Cristo. Ele continua: e quando vos separarem de si mesmos, separarão também o Filho do Homem. Pois ele ressuscita para si aqueles que morrem com ele e os faz descansar na bem-aventurança eterna. Ele continua: e quando rejeitarem o teu nome como mal. Nisto se refere ao nome de cristão, que foi tão insultado pelos judeus e pelos gentios, tantas vezes quanto se lembravam dele, e também foi desprezado pelos homens, por nenhuma outra razão senão o ódio que tinham pelo Filho de Deus, nomeadamente porque os fiéis queriam receber o nome de Cristo. Depois ele ensina que eles serão perseguidos pelos homens, mas que serão abençoados, mais que os homens. Por isso continua: alegrem-se naquele dia e regozijem-se, porque a sua grande recompensa está nos céus. Aqueles que dizem a verdade são normalmente perseguidos, contudo, os antigos profetas não pararam de pregar a verdade por medo de perseguição. Visto que a bajulação que alimenta o pecado, assim como o óleo alimenta a chama e encoraja aqueles que ardem de culpa, ele acrescenta: ai de você quando os homens o abençoarem. Entende-se por falsos profetas aqueles que predizem o futuro, para ganhar a admiração das massas. E por isso o Senhor só falou no monte da bem-aventurança dos bons, e no campo explicou a desgraça dos maus, considerando que aqueles que o ouviam ainda eram ignorantes e era necessário incliná-los a fazer o bem através do terror, enquanto os perfeitos tinham que ser convidados através de prêmios. São João Crisóstomo escreveu: no Evangelho de São Mateus ele disse que os pobres de espírito eram bem-aventurados, para que entendamos que ser pobre de espírito é o mesmo que ter uma inteligência modesta e humilde em certo sentido. Pelo que diz o Salvador: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, em São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Aqui diz:
Bem-aventurados os pobres, sem acréscimo de espírito, para designar aqueles que desprezam as riquezas. Era apropriado, portanto, que quando pregassem o Evangelho, não pensassem na ganância, mas tivessem o seu espírito predisposto para coisas superiores. Depois de ordenar a prática da pobreza, ele glorifica as coisas que acompanham a miséria. Acontece, então, que aqueles que vivem na pobreza carecem até das coisas mais necessárias e mal têm condições de comprar alimentos. Mas o Senhor não quer que os seus discípulos tenham medo disto. É por isso que ele lhes diz: Bem-aventurados vocês que agora têm fome. Quando a tristeza é vivida por causa de Deus, ela nos dá a graça de fazer penitência para obter a salvação. Essa tristeza é a base da alegria. Portanto, Sai disse: Por que você vai rir? Quando nada podemos fazer pelo bem daqueles por quem choramos, o benefício recai sobre nós. Aquele que chora desta forma os males dos outros não deixará de lamentar os seus próprios pecados. Além disso, ele não cairá tão facilmente no pecado. Não nos concentremos nas coisas desta vida breve, mas suspiremos pelas coisas da eternidade. Não procuremos as delícias de onde muitas vezes surgem as lágrimas e a dor, mas entristeçamo-nos pela tristeza que o perdão nos alcança. Geralmente acontece que quem chora encontra o Senhor, mas quem ri nunca o encontra. É considerado grande ou pequeno dependendo da importância de quem o concede. Examinemos agora quem é quem promete uma grande recompensa. Um profeta ou um apóstolo, que nada mais são do que homens, teria dado no máximo pouco, mas aqui é o Senhor, que possui tesouros eternos e riquezas além de toda compreensão, que prometeu uma grande recompensa. Diga-me, então, por que você se dissipa, ou se dissolve, e se derrama? Você que deve assistir a um julgamento terrível e prestar contas de todas as coisas que faz aqui? O que é dito aqui não é contrário ao que o Senhor diz em outro lugar: deixe a sua luz brilhar diante dos homens, em São Mateus capítulo 5, versículo 16, isto é, que nos apressemos em fazer o bem, buscando a glória de Deus e não a sua. A vanglória é sempre ruim, dele surge a iniquidade, o desespero e a ganância, que é a mãe de todos os males. Se você deseja preservar-se de tudo isso, dirija o olhar para o Senhor e contente-se com a glória que está com Ele, pois se em qualquer faculdade é aconselhável escolher os árbitros mais eruditos, como confiar a prova da virtude a alguém, e não aquele que a conhece melhor do que todos, e que pode aplicá-la e coroá-la. Se você busca sua glória nele, evite o louvor humano. Não estamos acostumados a nos maravilhar com nada mais do que com aquele que despreza sua própria glória, e se isso acontece conosco, muito mais deverá acontecer ao Senhor de todas as coisas. Além disso, você deve considerar que a glória dos homens desaparece muito rapidamente e cai no esquecimento assim que passa um pouco de tempo. Ele continua: pois foi isso que seus pais fizeram aos falsos profetas. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!